Olá, hoje eu gostaria de conversar com vocês sobre o meu novo livro, O Tempo nos Torna Inimigo. Parece coisa fatídica, né? Parece até uma ameaça, mas não é não. Ele é um livro. Ele está disponível na Amazon no formato Kindle eletrônico, né? Para leitor eletrônico Kindle, e está disponível em papel. Convido você a comprar. Aliás, é bom para ajudar o autor aqui. O tempo nos torna inimigo. A questão é que esse livro trata de um tema que eu pessoalmente considero interessantíssimo, que é a deteriorização dos relacionamentos ao longo do tempo. E aí a questão é, há quem pense que o tempo é o personagem principal desse livro, mas não é. O personagem principal somos nós, eu e você, em um relacionamento. E aproveito para te convidar para assinar o canal, curtir, né, deixar seu like aí e contribuir com os seus comentários aí, se possível, né, se você estiver animado. Espero que sim, né? Então, O Tempo nos Torna Inimigos é um livro que eu tive muito prazer em escrever, e foi uma pesquisa que não foi até muito cansativa, porque o tema realmente é um tema que me chama muito a atenção. Para mostrar para vocês como que é a ideia, vamos aqui, ó, esse aqui é o link dele lá no YouTube, na Amazon. E para quem tem Kindle Unlimited, ele sai custo zero, né, de graça. Então, O Tempo nos Torna Inimigos, ele tem como base a questão do relacionamento, mas o tempo é uma coisa muito importante, tá certo? E aí eu começo o livro perguntando: o tempo é o inimigo? Ele não deixa de ser, né? Se o tempo não passasse, a gente não teria esse problema. Mas acontece, pensa comigo, o tempo, ele não existe. O tempo é uma marcação, uma rotação do planeta, uma rotação do planeta em torno do Sol. Ele é um marcador que nós criamos para que fosse possível ter horário, né? Ter uma vida que se distribui ao longo de um nascer do sol até um pôr do sol. Claro que hoje em dia ninguém termina o dia com o pôr do sol, né? Mas, então, o tempo é o inimigo? Podemos considerar que sim, né? Mas também podemos considerar que não é. O inimigo, nesse caso, o que nos torna inimigos somos nós mesmos. Nós, através da nossa evolução em um relacionamento, é que produz os inimigos. Eu não estou dizendo que a pessoa, ao longo do tempo, se torna inimigo de qualquer coisa, não é isso. É a questão de você estar em um relacionamento e que, ao longo do tempo, acontecem mudanças que terminam por tornar os participantes do relacionamento inimigo. Aí você vai argumentar: professor Marcão, mas não é todo relacionamento que gera inimigos, né? É porque o tempo ainda não chegou lá, tá certo? Inexoravelmente, todo relacionamento gera inimigos. Como contornar isso? Aí isso vai estar no meu próximo livro. Essa questão eu discuto aqui, mas eu não dou muita solução, não. Eu só falo que a questão é você saber lidar com o relacionamento, né? O tempo, ele é o inimigo? Ele é realmente o inimigo? Não, se a gente souber lidar com ele, né? Então, essa é a questão. Tempo e relações, uma perspectiva histórica. Eu coloco aqui uma análise temporal, né, dos relacionamentos. Como é que eles se dão, como é que eles surgem, como é que eles são formados, quais são as origens dos relacionamentos. E aí eu pergunto, né, inimigo é uma provocação, né, para a gente discutir que os inimigos somos os seres humanos, né? O tempo tá, coitado, não tem nada a ver com isso, né? E aí surge uma pergunta: é possível viver um relacionamento em que o tempo já tornou participantes em inimigos? O que você acha? Pensa um pouquinho. Coloca a resposta aqui para mim nos comentários.
O relacionamento em que os participantes já se tornaram inimigos, ele é passível de você continuar vivendo nele? Esse é um ponto interessante, né? Quantos relacionamentos a gente conhece que as pessoas participam desse relacionamento apesar de se odiarem? A gente tem pai e filho, né? Pai, filha, filho, irmão, irmão com irmão, primo, marido com mulher, né? Filho com sogra, sogra. Tem tanto relacionamento, né? E tanto relacionamento que já virou ódio, né? Grandes raivas, né? Tanta confusão. E isso acontece em qualquer tipo de nível social, em qualquer país, em qualquer sociedade. Os relacionamentos, você pode ser obrigado a estar nele, mesmo odiando a outra pessoa, né? O adolescente parece que é isso, né? Mas não é não. O adolescente é outro caso, o adolescente com a família. Mas você tem esposas que não conseguem se livrar do marido e vice-versa, marido que não consegue se livrar de uma relação tóxica porque não sabe que existe outra coisa, ou não sabe sair disso, né? Isso realmente acontece em vários tipos de relacionamento. Não é só entre marido e mulher, pai e filho, filho e pai, e coisas assim, não. Mãe e filho, mulher e marido, né? A gente tem homens que apanham e continuam casados ali porque não sabem viver de outra forma, né? Um exemplo que eu gosto muito é o Big Brother, né? Que se dá conta de tanto que o povo ali se odeia. Mas o Big Brother não é um relacionamento. É assim, a pessoa vive ali 3 meses confinada com as mesmas pessoas, sem ter outro tipo de diversão, né? De distração. É aquela fofoca, fofoca, fofoca. E outro exemplo interessante é o time de futebol que está aí no nosso cotidiano, né? Os jogadores, eles têm que jogar unidos para vencer a partida. Quem diz que eles são tão unidos, né? Então a gente tem vários relacionamentos que a gente odeia estar nele e que a gente é obrigado a estar. Então, é possível viver um relacionamento em que o tempo já tornou os participantes em inimigos? Sim, em muitos casos. Essa é a prevalência dos relacionamentos. É assim. Esse capítulo 2, eu discuto se há tipos de inimigos. E aí é bacana você dar uma lida para você conhecer. Tem um monte de tipos de inimigos. O que eu mais gosto deles é o relacionamento reflexivo. Os inimigos reflexivos. Está lá no livro, eu não vou dar spoiler não. O inimigo gerado pelo fim de um relacionamento é um tipo, o inimigo traído, o inimigo ferido, o inimigo culpado, o inimigo lutado, o inimigo indiferente, o reflexivo que eu acabei de dizer, o inimigo produzido pelo fim de uma amizade, né? E aí tem os subtipos desse tipo de inimigo. Olha que interessante a quantidade de inimigo que um relacionamento gera, né? Você amava a pessoa e a pessoa se tornou um inimigo de um desses tipos aqui. Eu acho isso muito interessante. Fim de um relacionamento profissional também tem subtipos, a conexão em redes sociais, né? Tão comum. E o mais comum do inimigo agora na rede social é o cancelamento, né? Como se cancela com facilidade, né? Você rompe anos que você é seguidor de uma pessoa, a pessoa fala qualquer coisa lá que você não gostou, você cancela, rompe aquilo. Não é? É triste. E aí eu prossigo no capítulo 3, discutindo o impacto do tempo na deterioração dos relacionamentos. E aí realmente o ser humano se mostra em suas piores versões. Basta o tempo passar, né? Basta o tempo passar. As pessoas mudam as preferências, mudam os gostares, mudam aquilo que elas pretendem fazer da vida, né? E o exemplo clássico é o casamento. O cara e a mulher, né? O casal se casa, naquele momento eles querem alguma coisa em comum, né? Principalmente fazer um ao outro feliz. Isso muda. Muda e muda muito rápido atualmente, né? Haja vista a quantidade de separações. No capítulo 5, eu prossigo para incompatibilidade de perspectivas ao longo dos anos, que é um dos principais problemas do tempo do relacionamento, né? Seja de pai ter expectativa com o filho, o pai queria que a filha se casasse com determinada pessoa, a mãe tinha o sonho da filha realizar aquilo que ela não pôde,
e por aí vai. No capítulo 6, eu discuto a luta entre nostalgia e mudança. Nostalgia é fantástico, né? Você gostar, ficar fixado em coisas que passaram que você gostou. E aí a confusão que dá quando a mudança acontece não é pouco. O capítulo 7 trata de tipos de relacionamento. E aí eu discorro sobre todos esses tipos de relacionamento aqui, né? Os relacionamentos são maravilhosos. E aí eu chego ao capítulo 8, em que eu falo dos motivos para se terminar um relacionamento. Gostaria que você ficasse curioso e fosse o motivo para você comprar esse livro. Provavelmente você está terminando relacionamentos e aqui você vai saber por que você está terminando esses relacionamentos. É muito bom saber para a gente poder sobreviver a esses problemas. No capítulo 9, eu falo sobre o peso das máscaras sociais que construímos ao longo do tempo. E isso é mais psicanalítico, psicológico do que filosófico, né? É a questão da gente se mudando, né? A nossa personalidade vai se transformando ao longo do tempo. Aí o tempo, né? Atuando. E aí você se transforma em outras pessoas. Como que fica nos relacionamentos, né? A outra pessoa não está preparada para isso. No capítulo 10, eu trato da sensação de desconexão com pessoas que conhecemos há muito tempo, porque os interesses mudam, né? As personalidades mudam. Você antes torcia para o Flamengo, de repente você resolveu torcer para o Palmeiras. E aí os seus amigos flamenguistas, né, já não estão preparados para aquilo ali. Não sei se é possível um flamenguista se tornar palmeirense, né? No capítulo 11, eu trato do distanciamento emocional entre pais e filhos. E isso acontece muito, né? Muito. Nem vou exemplificar. No capítulo 12, eu trato da dificuldade de reconciliação depois de muitos anos de animosidade. Porque é complicado, né? Como eu disse, a gente permanece em muitos relacionamentos que a gente odeia por diversos motivos. E aí, de repente, você tem a oportunidade de sair daquilo ali, mas aí você fica avaliando. Compensa sair desse relacionamento? Será que eu não vou encontrar coisa pior? E aí fica essa coisa, né? E o bom é que se você conseguir transformar uma relação tóxica em uma relação saudável, seria bom, né? Você já está no relacionamento mesmo, né? Principalmente se for pai com filho, filho com filho, pai com filho, filha com pai, pai com mãe com filho e coisas assim, né? São relacionamentos que não são cortáveis, né? No capítulo 13, eu falo quando o tempo é um fator para uma união sólida, né? Porque eu mudei de lado, porque estou falando que agora o tempo é aliado. É legal demais esse conteúdo aqui, eu gostei demais. O capítulo 14 fala das soft skills, que podem salvar os relacionamentos. Se você não tem conhecimento de soft skill ainda, compre o livro, já leia essa parte, que é muito interessante. Mas soft skills são habilidades que não são técnicas, traduzindo bem pé no chão. São habilidades que são de personalidade, não são aprendidas em livros. Então, há soft skills que podem salvar os relacionamentos. E vale a pena, né? Tem muito relacionamento que vale a pena salvar. No capítulo 15, eu falo dos 8 estágios do ciclo de vida humano e como que acontecem os relacionamentos nesses 8 estágios. Esses são os capítulos mais interessantes, que aliás o livro todo é muito interessante, né? E aqui é muito legal a gente discutir confiança, desconfiança, autonomia, vergonha e dúvida, iniciativa versus culpa, e todos esses temas aqui que são realmente fascinantes. No capítulo 16, eu trato das diretrizes para ter relacionamentos saudáveis. Isso é um spoiler do meu segundo livro sobre esse assunto. Eu vou discutir as soluções, né? Então, são orientações básicas, que é só colocar em prática que você vai tornar relacionamentos tóxicos bem saudáveis. Claro que não depende só de você, né? No capítulo 18, eu discuto quais são suas chances de ter relacionamentos sociais saudáveis e duradouros, que existe essa discussão. Existe probabilidade, existe chance, existe discussão, existe predestinação para você ter relacionamentos saudáveis. Quanto mais você tiver conhecimento sobre isso, melhor.
No capítulo 19, eu discuto quais são as suas chances de ser relacionamentos profissionais saudáveis. Olha como é que complicou. No capítulo 20, eu trato desse assunto nas questões familiares. E no 21, nas conexões de rede, que atualmente a maioria das nossas conexões são conexões de rede, né? E aí, isso tudo, eu tenho testes para mostrar para você. Você vai fazer uma prova aqui sobre esses assuntos, um teste. Você que já está acostumado a fazer testes ao longo da vida, você vai adorar. Tem um monte de questões interessantes que discutem esses assuntos. Para ajudar, né, no capítulo 22, eu trago os gabaritos, com as respostas que eu considero corretas, né? Podemos discutir. Os outros capítulos são acessórios. Então, eu te convido a comprar esse livro, seja Kindle, seja papel, e ter conhecimento sobre essa questão do tempo nos tornar inimigos. Com certeza, os seus relacionamentos serão melhores. E antes que eu termine, clica no sininho para você receber notificações aqui do canal. Se inscreve no canal, né? O canal precisa dos inscritos. Venha assistir os vídeos, que os vídeos são sempre muito interessantes. E se você gostou desse vídeo, que eu tenho certeza que gostou, você clica e dá um like aí para mim, por favor, tá bom? Esse é o canal Sinapse do Professor Marcão. Eu espero você no meu próximo vídeo ou nos outros que já estão disponíveis aí. Espero que você tenha gostado. Compre o livro, hein? Ele está lá na Amazon. Um abraço.